Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra também ver alguns amigos de longa data e fazer novos amigos. Aprendi muito já, fui muito edificado, muito desafiado na Target e eu realmente estou indo para casa enriquecido, irmãos. Foi maravilhoso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. O grande tema, ou um dos grandes temas desse tempo nosso aqui é comunhão, comunidade. Eu falei a respeito disso ontem. Eu e a minha esposa Alessandra está aqui. Nós lideramos a Igreja Esperança em Belo Horizonte e também um ministério chamado L'Abri. Vem do francês, né, L'Abri, o abrigo. Foi um ministério fundado em 1955 por Francis e Edith Schaeffer, na Suíça. E nós temos uma base de L'Abri, uma casa de L'Abri lá em Belo Horizonte, ou Lagoa Santa, melhor dizendo, do lado do aeroporto de Confins, e lá a gente recebe pessoas. E nosso assunto é esse mesmo, a mesa, o pão de queijo, o café. Esse é o nosso ministério. Nós tratamos muito no L'Abri de temas de análise cultural, de apologética, de defesa da fé, de dúvidas na caminhada cristã, mas sempre nesse contexto de receber pessoas. Irmãos, hoje o que eu quero compartilhar em Romanos 12 diz respeito a esse grande tema, comunidade e comunhão. Mas eu quero falar sobre um ingrediente muito importante para que nós experimentemos conexão real e vida comunitária. A gente precisa de renovação da mente. Vamos ler Romanos 12, versos 1 a 8. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. E quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Eu queria pedir uma aguinha, por favor. Vamos orar, irmãos. Pai Celeste, nós te damos graças por essa manhã, pelas dádivas do Senhor e pela Tua Palavra. E pedimos que a Tua Palavra nos ilumine nessa manhã, nos alimente, nos oriente, ó Deus. Nós precisamos da assistência do Teu Espírito Santo. Nos socorre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos temas muito comuns nos últimos anos no mundo evangélico é a necessidade de renovação da mente. Todo mundo já ouviu isso em algum momento, especialmente quem vai para a universidade. Nós vivemos nos últimos 15 anos ou 20 anos o crescimento desse grande tema, às vezes chamado de cosmovisão cristã. E se fala muito sobre a necessidade de nós termos uma leitura baseada na palavra de Deus, a respeito de muitas áreas da nossa vida comum, como o trabalho, como os relacionamentos, amizades, família, política, recursos, dinheiro. Nós precisamos pensar a partir das Escrituras sobre a vida acadêmica, sobre a ciência. Isso tem se tornado um grande tema no campo cristão hoje, e por uma boa razão.
a comunidade evangélica cresceu muito no Brasil, se tornou influente, e, diferentemente de décadas anteriores, os cristãos evangélicos são hoje convocados a tomar decisões. Eles têm posições hoje na sociedade que demandam escolhas, liderança, e de repente você é confrontado com esse desafio. Será que eu estou preparado para integrar a minha fé com as responsabilidades e a posição que eu tenho hoje na sociedade brasileira? Então isso tem sido matéria de ansiedade para muita gente. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você, obrigado, irmão, você tenha ouvido alguém comentar que por que tem tantos evangélicos no Brasil e o país ainda está tão travado em tantas áreas? Essa cobrança está vindo. Tá? Inclusive, sobre essa cobrança, eu tenho muitas objeções, porque, embora o movimento evangélico seja grande no Brasil, as estruturas da nossa nação, as instituições, as tradições, o sistema de poder não foi construído pela comunidade evangélica, ao menos agindo como evangélicos. Então, nós não devemos assumir essa responsabilidade pelo que o Brasil se tornou até agora. Mas o que o Brasil será daqui para frente, isso é nossa responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas, irmãos, esse tema está presente, o tema da cosmovisão. E muitas vezes se usa esse trecho aqui. Nós precisamos ter a mente renovada para experimentar a vontade de Deus. Mas eu gostaria de puxar esse texto de volta para o seu contexto, porque ele está falando de uma coisa muito mais existencial, quando ele fala sobre renovar a mente. Quando nós lemos a carta aos Romanos, nós aprendemos na carta a respeito do Evangelho, da graça e da glória de Deus. Nos capítulos 1 até 3, Paulo fala sobre a nossa condição de pecado, toda a raça humana. No metade do capítulo 3 em diante, ele começa a falar da graça salvadora e fala sobre a justificação pela fé, fala sobre a libertação do pecado, do capítulo 5 e 6, depois ele fala sobre a libertação da lei no 7, o dom do Espírito Santo no 8, então quando chega o capítulo 9, ele começa a enfrentar o problema dos judeus e gentios no grande plano de Deus, e ele termina o capítulo 11 falando sobre as misericórdias de Deus, capítulo 11, verso 32, Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí nós temos um hino de Paulo, e logo depois, Paulo diz no capítulo 12, verso 1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, é a mesma palavra no final do capítulo 11. Então nós entendemos que Paulo está falando aqui sobre as implicações de compreender e receber a graça de Deus para a nossa vida. Uma vez que toda essa revelação da misericórdia de Deus foi dada, o que nós devemos fazer agora? Entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto verdadeiro, genuíno. Esse é o sentido da palavra racional aqui, é o culto genuíno. Mas, irmãos, por que Paulo diz isso aqui sobre adoração, quando ele fala das implicações do Evangelho? Os irmãos vão se lembrar, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, quando Paulo começa a explicar o que é o pecado, o que ele diz? Que o pecado envolve não glorificar a Deus, nem lhe dar graças. O pecado envolve ter a mente confusa, e você começa a pensar de você mais do que convém, ou de forma inadequada, e os homens tiveram a sua mente corrompida, e começaram a adorar imagens de homem e de seres corruptíveis, aves, quadrúpedes e répteis, e por isso diz Paulo, Deus nos entregou a concupiscência do seu coração. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, o pecado começa com a negação da adoração e em seguida uma crise de identidade. Os homens não adoram mais a Deus e eles foram feitos à imagem de Deus, mas agora eles não adoram a Deus. Eles adoram ídolos, eles não sabem mais quem são, a ponto de homens e mulheres mudarem o uso natural do sexo. Diz Paulo, homens com homens e mulheres com mulheres. Do que Paulo está falando? Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando vem o pecado e nós recusamos a imagem de Deus, o que se segue? Nós esquecemos quem somos. E a primeira coisa que Gênesis capítulo 1 diz sobre nós sermos a imagem de Deus, é que nós somos homem e mulher.
Então, quando Paulo fala sobre o pecado, em Romanos capítulo 1, ele diz: nós não adoramos a Deus, nem lhe demos graças, o conhecimento de Deus foi recusado, e o que acontece? Esquecemos quem somos, e por isso trocamos até as relações sexuais, e depois vem todos os pecados. Agora, irmãos, em Romanos capítulo 12, Paulo vai falar para a gente sobre a restauração. Eu recebi a misericórdia de Deus, o que vai acontecer? O verdadeiro culto. Se o pecado começou com a idolatria, a redenção começa com o culto. Então Paulo diz: entreguem agora os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Os efeitos do pecado estão sendo revertidos na igreja. E o que acontece uma vez que nós entregamos a nossa vida para o culto? Versículo 2. A nossa mente precisa ser renovada também, porque quando nós recusamos a adoração a Deus, nós ficamos orgulhosos, independentes de Deus, e a nossa mente se corrompeu. Isso está lá em Romanos capítulo 1 também. Então diz Paulo: olha, agora a gente vai adorar a Deus e a gente vai recusar o esquema do mundo. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Para quê? Para nós entendermos de novo a vontade de Deus. Mas não é só entender intelectualmente, irmãos. O capítulo 12, verso 2 diz que nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus e sentir o seu verdadeiro sabor significa perceber que ela é boa, perfeita e agradável. Renovação da mente não é simplesmente você ter uma série de conceitos cristãos sobre um monte de coisa. Um estudo bíblico sobre dinheiro, um estudo bíblico sobre sexualidade, um estudo baseado na cosmovisão cristã sobre política, ou sobre vida intelectual, tudo isso é importantíssimo. Mas, irmãos, renovação da mente aqui é mais do que isso. Mente para Paulo não é só pensamento, é toda uma atitude mental. Isso é tão importante que em Romanos capítulo 8, quando Paulo vai falar sobre o que é andar no Espírito, viver no Espírito, ele diz que existem duas mentes, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Andar no Espírito Santo é ter uma cabeça. Romanos 8, depois você lê na sua Bíblia. E faz todo sentido então, quando Paulo diz que nós precisamos ter a mente renovada, ele usa a mesma palavra que ele usa em Romanos capítulo 8, quando fala da obra do Espírito Santo. Ter a mente renovada é andar no Espírito Santo, é você ter uma percepção da realidade iluminada pelo Evangelho da Graça. E essa percepção da realidade altera o seu paladar. Você começa a achar o pecado e o caminho do mundo detestáveis, e começa a achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? É isso que acontece quando nós nos submetemos ao Evangelho, o Espírito altera o nosso paladar, nós temos uma nova atitude mental. Agora, irmãos, quando Paulo vai explicar melhor, quebrar em pedacinhos, como essa mente renovada vai afetar a sua vida, nós temos uma surpresa, versículo 3, veja aí na sua Bíblia. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo mais do que convém. Irmãos, aqui no verso 3, nós temos uma partícula no grego, gar, que significa consequentemente, por conseguinte. Geralmente nas nossas Bíblias está porque. Essa conexão é muito importante, porque Paulo está explicando no verso 3 em diante o que é essa renovação da mente que ele disse. Irmãos, o que é essa renovação da mente? Isso é sensacional. Versículo 3. Você pensar de si mesmo como convém. Pensar de si mesmo como convém. Vejam, renovar a mente é ter uma visão cristã sobre a natureza, sobre a vida social, sobre o que você vai fazer com o seu dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é o coração da coisa. O coração da mente renovada é uma transformação na sua autopercepção. Você começa a pensar de você mesmo diferentemente. De novo, a gente pode ir para Romanos capítulo 8.
Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito Santo vai nos tirar do pecado, vai nos preparar para a ressurreição, mas a certa altura isso é absolutamente surpreendente. Ele fala sobre o que foi chamado na tradição cristã de testemunho interno do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. E o Espírito que nos faz clamar Abba, Pai. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Qual é a obra do Espírito Santo? Isso no ponto climático de Romanos capítulo 8, que é o clímax do argumento de Paulo sobre a salvação pela graça. O Espírito Santo nos diz quem nós somos. O Espírito Santo revela que nós temos uma relação com Deus e que por isso nós não somos mais escravos para viver em temor, mas filhos. E Paulo segue nesse raciocínio e diz: olha, você é cristão, você precisa pensar de si mesmo como convém. Porque se você não vê a si mesmo à luz do Evangelho e da sua relação com Deus, você continua com a mente caída. Ela ainda está atrapalhando sua caminhada. A mente renovada é uma mudança de autopercepção. Permitir que a mente seja renovada é permitir que a palavra de Deus diga quem eu sou, para onde eu vou e, consequentemente, como eu devo viver agora. E você não vai mudar o seu modo de vida se você não acreditar que você é uma outra pessoa. A sua vida não vai mudar se você não olhar para cima um dia e dizer de verdade, e disser de verdade do coração: Pai, e se vê como filho. Então você precisa pensar de si mesmo corretamente. O que significa pensar de si mesmo corretamente? Não pensar além do que convém. Veja aí na sua Bíblia, verso 3. Então veja, parece que o pecado tem a ver com isso. Você querer ser mais do que você é. Mas por que as pessoas querem ser mais do que elas são? Por causa do desamparo, irmãos. Quando a gente acha que a gente está desamparado, que a gente está sozinho no mundo, e que Deus não está cuidando da gente, então a gente tem uma necessidade imensa de provar alguma coisa. A gente precisa provar alguma coisa para nós mesmos e para o mundo e para os outros. E aí você começa a pensar mais do que convém. E geralmente isso acaba gerando o resultado oposto. Kierkegaard fala sobre isso nas suas obras a respeito da vida espiritual, que é um filósofo, mas era um filósofo cristão. Então, na Doença Mortal, ele fala isso, sobre o desespero do infinito. Ou eu sou Júlio César, ou eu não sou nada. Como eu não sou Júlio César, eu não sou nada. Então, muitas pessoas sofrem nesses polos. Elas criam uma fantasia sobre como elas são belas, importantes, poderosas, capazes, e de repente a realidade bate forte, e aí ela acha que ela não é absolutamente nada. Isso sempre acontece. E a gente fica girando, por causa do narcisismo, do pecado, a gente fica circulando entre esses dois polos. O polo do ódio a si mesmo e o polo de um amor narcisista que nega a realidade. O que conhecer o Evangelho permite? Permite que você abrace a realidade de quem você é. Quem eu sou de fato? Eu sou uma criatura. Eu tenho coisas sensacionais, maravilhosas, mas eu também sou pequeno. Eu sou só uma criatura. Eu não sou o rei do mundo. Ter a mente renovada significa que você começa a ficar do seu verdadeiro tamanho. Você fica bem com isso. Você fala assim: olha só, eu não sou tão bom quanto fulano. Deus fez fulano melhor do que eu aqui e aqui. E você não se ressente disso. Você não fica chateado, com raiva. Você fica feliz. Você dá graças a Deus pelo que você é, pelo que você tem, pelo que Deus fez na sua vida. Então, o nosso trecho diz claramente que você tem que pensar de si mesmo como, atenção, ainda no versículo 3, com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
com equilíbrio. O que é pensar de mim mesmo com equilíbrio, irmãos? É eu pensar de mim mesmo de acordo com a graça que eu recebi. É isso. Então eu sou um ser humano, eu tenho dignidade, Deus me fez, e eu me alegro com isso. E eu me satisfaço com isso. Eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu me satisfaço com isso. Eu tenho a capacidade de cozinhar, eu tenho a capacidade de liderar uma igreja, como é o caso do pastor Sidney. Então, ele fica feliz com isso. Talvez ele quisesse ser aviador. Talvez, como tantas crianças, ele quisesse ser um astronauta, entre todas as suas realizações. Talvez você nunca seja um astronauta, Sidney. Apesar de que em Marte vai precisar de capelania. Vai chegar esse dia. Mas, irmãos, a gente olha para o que a gente tem nas mãos e a gente fala, a graça de Deus me deu isso. A graça de Deus repartiu as coisas, o que eu tenho como criatura e como nova criatura, o que Deus pôs para mim. Eu agradeço ao Senhor e eu abraço o que eu sou. Isso, irmãos, é andar no Espírito Santo. Quando a gente anda no Espírito Santo, como diz Kierkegaard nesse aspecto, eu acho que traduz muito bem a coisa, o que significa fé, e ele fala nesses termos. Significa você descansar transparentemente em Deus que te estabeleceu. Isso é fé. Isso é andar no Espírito Santo. É você se coloca sob a luz do Senhor e fala assim, Senhor, mostra o que eu sou, todos os meus pecados, todas as dádivas que o Senhor me deu, e eu vou abraçar essa realidade. Então, de repente, você está na luz de Deus. E o que acontece quando nós estamos na luz de Deus, irmãos? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Aí acontece um milagre. Quando você começa a pensar de si mesmo como convém, você para de brigar com os outros, porque você acha o seu lugar. Porque você não é nem um miserável pobre que não tem nada para dar, nem é Júlio César. Você é só você, criado e amado por Deus do jeito que você é. E o que vai acontecer então? O próximo versículo, versículo 4. Pois assim como o corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Se a sua mente foi renovada e você sabe quem você é e você abraçou as dádivas de Deus para você e você não é mais do que você pensa que é, nem menos, você vai encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Porque agora você não está mais competindo com os outros, você é corpo. Eu sou um membro, os outros precisam de mim, tem algo que eu preciso dar. E eu não estou no corpo para tomar um lugar que não é meu. Eu estou no corpo para servir meus irmãos, para distribuir as minhas dádivas, mas eu tenho agora humildade para depender dos dons dos outros. Porque eu sou membro de um corpo, não se trata mais apenas de eu, mas de nós. Então, de repente, você chega na igreja depois disso, e a igreja é diferente, ela é colorida, cheia de vida, rica, porque agora tem serviços, ensino, encorajamento, contribuição, generosidade, misericórdia, e você realiza os seus dons e distribui o que você tem para os outros, sem achar que você é explorado, por causa disso, porque você acha que você merecia mais, porque você pensa de si mesmo como convém. E você também não vai ser orgulhoso e fechar o seu coração para dons de irmãos que têm graças e capacidades e coisas que você não tem e que você precisa deles para ter. E então, como Romanos 1 diz que o pecado começa com a idolatria, passa por você perder a visão de quem você é e leva aos crimes e maldades que nós realizamos uns contra os outros. Quando a misericórdia de Deus chega, a adoração começa, a mente é renovada e a verdadeira comunidade é restaurada. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.